Meu discípulo amado. Quando eu falo discípulo amado, você já se familiarizou com o mesmo e já sabe quem é. Evangelho de Jesus, segundo escreveu aquele que colocou a cabeça no peito de Jesus e foi chamado pelo próprio Mestre como discípulo amado. Estou dizendo daquele também que escreveu o livro das revelações, aquele que escreveu o livro de Apocalipse, discípulo que também foi colocado no caldeirão de azeite quente, e o mesmo não morreu e depois foi exilado, foi deixado na ilha de Patmos para que assim o morresse. Você também já sabe de quem nós estamos falando, que é da pessoa do discípulo João. Capítulo de número 4. Quero louvar a Deus pelos nossos irmãos também, assim está cumprimentando os mesmos, que está cultuando a Deus em casa. Que Deus abençoe de maneira toda especial a sua vida, sua família, e compartilhe este link para que mais pessoas sejam alcançadas e o nome do Senhor sendo glorificado. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 28. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo de número 28. Quem encontrou, diga amém. Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venha comigo e veja um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhe disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e veja, os campos já estão maduros ou já estão brancos para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegre ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso é verdadeiro o dito: um é o que semeia, o outro é o que colhe. Mas eu os envio a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer mais uma vez, ó Pai, pela oportunidade que nos é concedida nesta noite. Quero apresentar, ó Pai, eis aí a tua noiva, a tua igreja, Pai, a igreja que não é minha, que não é do homem, mas a igreja que tem uma marca e um dono exclusivo, chamado Senhor, que verteu sangue inocente na cruz do Calvário, chamado Senhor Jesus de Nazaré, Senhor Espírito Santo. Quero, ó Pai, neste momento me colocar mais uma vez à disposição do Senhor, para falar não aquilo que quero e nem tampouco aquilo que queremos ouvir, ó Pai, mas quero, ó Pai querido, neste momento deixar os meus lábios, a minha boca, a minha voz, as minhas cordas vocais na inteira direção e dispensação do Senhor. E quero te pedir que o Senhor me use, ó Pai, como canal, como porta-voz do Senhor, embora sabendo, conhecendo que não sou digno, que não sou merecedor de tamanho privilégio de estar ministrando a tua palavra, mas me coloco na posição do mais pequenino e dependente da tua misericórdia. Fale com a tua igreja, fale com a tua noiva, Pai, e isso é o que nos é suficiente nesta noite. Esteja à vontade, ó Pai, nós te pedimos e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Tome o seu assento nesta noite, adorando
exaltando, bendizendo ao nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, nós nos deparamos nesta noite num texto bem conhecido de todos nós, embora alguns costumam ler do início da epígrafe do texto, e começa a falar sobre o acontecimento narrado pelo escritor do livro de João, no capítulo de número 4. Embora alguns comecem a ler e comecem a ministrar a partir do versículo de número 1, como é de conhecimento de todos nós, que Jesus está interrogando uma mulher esquecida e, por que não dizer, ignorada em meio à sociedade em que ela vivia. Por judeus, podemos dizer, onde o mesmo texto vai dizer que ela também vai pagar e vai responder, e não dizer, quando ela se aproxima do poço para tirar água, e Jesus introduz a fala, começa a evangelizar, podemos dizer assim, aquela mulher por nome mulher samaritana. E para nós entendermos muito bem o texto em que lemos, não tem como nós não retrocedermos no contexto da Bíblia Sagrada ou do capítulo de número 4, na qual nós acabamos de ler. Temos consciência muito bem que o nosso Senhor Jesus de Nazaré não tinha necessidade alguma de vir até a terra, até porque ele era filho, ele é e ele continuará sendo. Mas a Bíblia diz que Jesus, que Deus Pai, olhando do céu, não encontrou ninguém com as qualificações, e por que não dizer as características do nosso mestre. E se nós olhar as escrituras, à luz da Bíblia, e nós formos a fundo, ao nosso ver, ao nosso parecer, nós vamos encontrar algumas pessoas que foram caracterizadas como amigo de Deus, como pessoas íntimas de Deus, como Abraão, podemos dizer assim, caracterizado na galeria dos heróis da fé, e também chamado como pai de multidões, pai de nações, pai da fé. Nós encontramos aí Abraão, homem que foi extraordinário em ter confiança em Deus, em confiar nas promessas de Deus. Porque também não dizer Moisés, homem que dialogava e conversava com Deus face a face. E por que não dizer que homem também que aconselhou Deus nas decisões, quando Deus olha para ele e fala: ei, Moisés, o povo que você está é um povo destinado, é um povo duro de coração, este povo não quer nada com nada, deixa eu exterminar este povo, e de você eu farei uma grande nação, de você eu suscitarei todo o povo para adentrar na terra prometida. E o próprio Moisés olha para Deus com tamanho amor de líder e fala assim: se o Senhor matar este povo, por gentileza risque o meu nome do livro da vida. Porque também não dizer Jó, homem de tamanha fé, homem onde o contexto histórico da tua vida, familiar, financeiro, embora dizendo assim, estava todo numa catástrofe, passando por um momento de necessidade, por que não dizer um momento de falência, e em meio à crise, família contra ele, mulher contra ele, perda financeira, perda de fazenda, perda de filho, a mulher olhando para ele, falando que ele tinha que amaldiçoar, embora ele olha para a mulher e fala assim: como uma louca você fala, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará ao meu favor. Talvez na nossa lógica humana nós olhamos para as qualificações deste homem, e porque também não retroceder e olhar para José, homem também que foi aquele que colocou em primeiro lugar o temor do Senhor, homem que teve a bandeja na mão para pecar contra Deus, e ele resolveu dar na perna fugir. E por que também não dizer Josué, homem que também foi delegado a incumbência
sequência de dar continuidade ao chamado, ao ministério de Moisés. E por que também não dizer Caleb, homem também que foi corajoso e valente para entrar na terra prometida? E por que não dizer o profeta messiânico, profeta na qual profetizou e proferiu e pronunciou mais palavras acerca da vinda do Messias? E por que também não dizer o profeta Amós, profeta Ageu, profeta Elias, que orou e fogo do céu caiu? E por que não dizer tantos outros profetas, profeta Jeremias? Mas a Bíblia diz que Deus olha do céu e não acha um justo sequer com as qualificações de descer até aqui para dar continuidade à obra redentora na qual Deus havia designado para esta terra. E nesse meio tempo entra a pessoa de Jesus. Eu imagino que numa reunião entre pai e filho, Deus olha para Jesus. Eu estou conjecturando, a Bíblia não nos fala desta maneira que teve essa reunião, mas eu imagino que Deus olha para Jesus e fala assim: meu filho, eu preciso que alguém desça lá, mas eu preciso de algo da minha parte, que vá lá para executar, porque tem 440 anos que eu não falo com o homem, e eu não fiz o ser humano, eu não fiz o homem, eu não fiz a mulher para viver exilado, para viver esquecido, para viver trancafiado dentro de um quarto, passando por um momento caótico de depressão. E deixa eu abrir um parêntese para aplicar isto aqui para você. Eu não sei o que você tem ouvido por aí, eu não sei qual é a farsa e a mentira que muitos têm tentado colocar na tua mente, quando eles dizem que você não vai chegar a lugar nenhum, quando diz que você não é nada, quando diz que você não vai conseguir. Ei, a Bíblia vai nos dizer em Isaías capítulo 49 versículo 15: pode a mãe esquecer-se do filho que amamenta, todavia que não se compadeça dele, todavia eu não esquecerei de ti, diz o Senhor, pois tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos, e te digo, tu és meu. Quando alguém olha para você e diz que não vai conseguir, e diz que não vai dar certo, isso é mentira do inferno, isso é mentira do capeta. Você foi chamado, você foi levantado, você foi constituído para executar a obra redentora. Você foi um projeto formado em cima para ser executado na terra. Não tem capeta, não tem inferno, não tem demônio que vai deter, que vai parar, que vai paralisar aquilo que Deus já escreveu e que Deus já falou ao seu respeito. Aleluia, Deus, glória. Urimirando e canta da Managai. Aleluia. E caramandai, oi que anda Managai. Mas o inimigo sabe muito bem que quando nós estamos caminhando rumo ao alvo, ele já sabe no que vai dar e ele já sabe onde nós vamos chegar. Mas eu venho como profeta de Deus, como porta-voz de Deus nesta noite, para trazer a palavra, a mensagem do céu para a tua vida e dizer: você não vai parar, você vai continuar. Os seus momentos de fragilidade, quando Deus te chamou, ele já sabia. Você vai continuar, vai continuar, vai continuar. Quem te chamou foi Deus. Pode o inferno querer, pode ele não querer, você tem um dono específico. A obra das tuas mãos foi carimbada, foi assinada, foi aprovada pelo próprio Deus. Quando ele esteve aqui na terra, ele falou que você passaria. Ele deixou o alerta na Bíblia quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E assim como ele venceu, eu e você também venceremos. E aqui nós adentramos no texto na qual nós acabamos de ler, texto conhecido como diálogo da mulher samaritana e de Jesus de Nazaré.
É notório em nós lermos e entender, e já falamos aqui um dia desse por que surgiu o povo caracterizado, chamado como povo samaritano. Em uma ida do povo a cativeiro babilônico, onde o povo é levado, a Bíblia diz que o povo faz o que é mal aos olhos do Senhor e Deus a entrega, e o povo fica cativo por 70 anos. E nessa ida do povo a cativo, levado a cativeiro, o povo que é zeloso, escute isso aqui, volte a sua atenção para o texto da palavra do Senhor. Se tem uma coisa que Deus abomina, é você fazer concordância, é você fazer aliança com quem Ele não chamou. Se tem uma coisa que Deus não agrada, é eu e você que somos chamados por Deus, conhecedores da palavra, querer emparear, querer emanar, querer andar, querer cultuar com quem não tem a mesma índole da palavra de Deus. Não é índole da Bíblia Sagrada, não é índole do pastor Eliel, é a índole da Bíblia Sagrada. Se tem uma coisa que Deus abomina, é quem quer fazer aliança com quem serve deuses estranhos e Deus diferente. E nos dias atuais em que vivemos, tem sido muito fácil, tem sido muito parecido olhar para uma pessoa que diz protestar a fé, olhar para uma pessoa que até carrega a Bíblia debaixo do braço, mas quando você olha para o contexto da fala, para o contexto do testemunho, ele não condiz com aquilo que diz as Escrituras Sagradas. Mas a Bíblia vai dizer que vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. E o povo nessa ida levada a cativeiro, o povo faz aliança com os assírios. As mulheres hebreias, as mulheres do povo judeu casam-se, faz aliança, constrói-se família com o povo assírio. E aí nasce a mistura de hebreus com assirianos. Surge-se o povo chamado povo samaritano. Só que todo cativeiro e toda prova tem um tempo determinado. Aleluia. Você não está na prova. Deixa eu ministrar, deixa eu liberar uma palavra. Tem gente armando tenda e achando que o estado de deserto é permanente. Não. Isso é estado transitório. A tua luta não vai permanecer para sempre. Quando você entrou nela, Deus já determinou o tempo de cativeiro e o tempo de provação. Só que tem gente vivendo no deserto, na provação, e está acomodado, e está tranquilo, achando que não vai chegar o tempo. O tempo de Deus está chegando. O tempo de livramento, o tempo de providência de Deus está chegando para a tua vida. Nós seres humanos somos adaptáveis. Temos facilidades para acostumar com aquilo em que estamos vivendo. Acostumamos fácil demais. Estamos num ambiente com 35 graus, podemos dizer assim, de calor. Quando você entra, você sente aquela diferença. Mas com o passar do tempo, você se adequa à temperatura do ambiente e você acostuma. E para você está bem. Se você sair entrando numa temperatura de 18 graus, você vai sentir a diferença, mas daí a pouco você se acostuma, você se adapta ao ambiente, ao clima. É por isso que Deus, quando conversa com Moisés, fala assim: Moisés, o tempo de libertação do povo, que é de 440 anos lá no Egito, que Deus havia falado para Abraão, que o teu povo, em Gênesis capítulo de número 12, que Deus fala assim: olha, o teu povo será uma nação que será um povo que será escravizado, que estará habitando em terra alheia, em terra que não é deles, e será escravizado por 440 anos, em algumas traduções vai dizer 400 anos, mas depois sairá com grandes riquezas.
Todo cativeiro tem tempo determinado. O problema é que nós acostumamos com a situação em que nós estamos vivendo. Urimiambi, Candaramandagaias. A igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, a igreja eleita, Urianda Ramanacai, ela tem tempo determinado para permanecer na terra. Nós estamos no mundo de passagem, mas tem gente armando a tenda e querendo permanecer. Nós estamos aqui, o nosso tempo é passageiro. A nossa cidade permanente não é aqui. É por isso que Jesus falou em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, pois na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Ei, você está vivendo num mundo onde estamos com a contagem regressiva. O relógio de Deus já começou a contar. O que acontece no mundo inteiro cheira mal aos olhos de Deus, mas Deus já está para abrir os céus ao meio, está para dar ordem aos anjos, para dizer: vai buscar a minha noiva, porque o tempo, a contagem regressiva já começou e já ele chega para buscar eu e para buscar você. O problema da igreja é que de tanto ela ouvir que Jesus vai voltar, que muitos membros, podemos dizer assim, que é membro do corpo que está enxertado na oliveira verdadeira. E se a Bíblia diz que tem a oliveira verdadeira, porque também tem a oliveira que é falsa. Está acomodado, querendo viver na terra permanente, querendo permanecer, vivendo na terra como se nunca fosse morrer, como se arrebatamento nunca fosse acontecer, como se não tivesse conta para prestar. Não é com o pastor Eliel, é com Jesus, é com o dono teu, não é comigo. Aleluia, mas Ele está chegando para nos buscar. Ele está chegando para nos levar. A Bíblia vai dizer, e Paulo vai dizer, que o mesmo Deus descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. E os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu quero que você feche o teu olho e comece a fazer uma análise retrospectiva, porque este momento está mais perto do que você pensa. Você tem um dono. Ele está chegando para nos buscar. E se a trombeta soar agora, como está as suas vestes espirituais? Oh, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Se os céus abrirem ao meio neste exato momento, será que estamos prontos para dizer: eis-me aqui? Ele foi, mas prometeu voltar. E ele delegou a responsabilidade para mim, para você, e é que eu entro na mensagem agora. Na lógica humana, não tinha condições daquela mulher se tornar pregadora da palavra.
Quantos líderes têm jogado pessoas fora pela lógica humana, mas Deus não conta com ninguém capacitado. Primeiro Ele chama, primeiro Ele capacita, primeiro Ele reveste, primeiro Ele faz o querer dEle, para o nome dEle ser glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Amanai que andai e andaramanacai. Ei, camanarai, chore andai que andamanacai. Eu sinto a presença dEle aqui nesta noite. Eu vou deixar você tirar um momento para você adorar a Ele. Ele está aqui neste lugar. Não é hora de baixar a guarda, não é hora de retroceder, não é hora de parar. É hora de levantar os olhos e olhar e ver que os campos já estão brancos. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Olha para cá. Se Jesus deixasse para conversar com a mulher, com os discípulos perto, porque o texto vai fazer a questão de enfatizar, e João é detalhista na sua escrita, porque o texto vai dizer, vai detalhar que os discípulos tinham ido comprar comida, e ficou Jesus, e quando está só Jesus, a mulher chega, e Jesus aproveita o momento. Se aquela mulher chega com os discípulos, sendo que eram 12 discípulos, e Jesus ia estar no meio dos discípulos, os discípulos não iam deixar aquela mulher nem aproximar de Jesus. Urimião de Candamanagaias. Quem sabe Pedro, na tua ignorância, ia olhar para ela e falar: aqui você não pisa. Uramanai Rikiandamanacai. Mas Deus tem os seus xodós de conversar intimamente, particularmente falando. Glória a Deus. Não se confunda com quem diz parecer ser. Não, não. O segredo não está no parecer. O segredo está na intimidade. Intimidade não conquista na vista de todos. Intimidade é particularidade. Momentos a sós. Vai quebrar o protocolo para aproximar do mestre? Quem sabe Pedro ia envergonhar, porque Pedro era o corajoso da época, é o que tira a espada, passa na orelha, é o que quer repreender Jesus. Estou usando ele porque ele era o destemido, ele era o que tomava a palavra, tomava a frente. Ia dizer para a mulher: não, você não pode nem aproximar, até porque a tradição da época, nós precisamos manter a tradição. O protocolo é a mulher não se aproximar, não conversar com os homens. Ainda mais a mulher sendo samaritana não pode jamais aproximar de judeu. Ei, você é impura. Deixa eu abrir um parêntese. Cuidado com o que você vê e você diz que é. Tem muita gente julgando pela aparência só porque parece, e não é tudo o que parece que é. Não é tudo o que parece ser que é. Jesus é minucioso, intimidade não se adquire da noite pro dia.
dia. Tem gente que parece ter intimidade com Cristo, mas está longe de Cristo. E tem pessoas que parecem nem ter intimidade com Cristo, mas quando ele abre a boca, o céu brada. Quando ele abre a boca, Deus levanta do trono para receber a adoração, porque tem intimidade, tem sinceridade, tem vida no altar, anda com Cristo, conversa com Cristo. A vida dele está no patamar que Deus quer. Por quê? Porque tem uma vida constante na presença de Deus. Só que os discípulos vão e a mulher chega. Aleluia, Deus. E quem sabe aquela mulher estava tão acostumada a ser desprezada, ser ignorada, ser esquecida. Quem sabe aquela mulher já tinha ouvido tanto alguém dizer para ela que ela não ia ser ninguém, que ela não ia chegar a lugar nenhum, que ela não era nada, que ela não ia passar daquele patamar de todo dia ir no poço pegar água e voltar, ir no poço pegar água e voltar. É por isso que Jesus fala com ela que aquele que bebe dessa água tornará a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca mais ele terá sede. Porque dele fluirão, do seu ventre fluirão rios que saltam a jorrar para a vida eterna. E quando eu estava lendo, o Espírito Santo me deu uma interpretação fantástica. Eu estava lendo o texto, meditando no texto, eu comecei no capítulo 4. E o Espírito Santo me trouxe uma revelação tão extraordinária. Porque a importância de nós virmos para a igreja, cultuarmos, congregarmos. O templo é o momento que nós tiramos para falar com Deus e Deus falar conosco de mais forma exclusiva. Nós sabemos que todas as terças, quintas, sábados e domingos nós temos um horário exclusivo para vir para cá. E trazendo o templo para o tempo de Moisés, hoje é a mesma coisa, porém naquele tempo foi caracterizado como tabernáculo, como tenda móvel, porque quando Deus ordenava o povo seguir, a tenda era desarmada, o tabernáculo era desarmado e seguia. Quando Deus ordenava o povo parar, a igreja, o templo, a tenda, o tabernáculo era armado novamente, porque Deus fala com Moisés em Êxodo capítulo 24, fala assim: Moisés, construa um tabernáculo para eu habitar. E quando nós falamos de habitar, nós estamos falando nada mais e nada menos do que morar, do que estar ali permanentemente. Construa um tabernáculo para eu habitar no meio do povo. E hoje a igreja é o lugar que Deus habita. É por isso que Davi vai dizer assim: é melhor um dia nos seus atos, no seu santuário, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E em outra passagem Davi vai dizer assim: ó, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Aleluia! E por que nós temos que vir? O que tem a ver essa ilustração toda com o texto que o Senhor fez leitura? E com o texto de João, tem tudo a ver. Jesus caracteriza a Bíblia. É por isso que quando Jesus chega, que João Batista está pregando, ele fala assim: eis aí o tabernáculo de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é Bíblia, não é fala do pastor Daniel. Ramanai que anda Ramanagaia. E se aqui é o tabernáculo de Deus, Jesus está aqui. Aleluia! E se Jesus está aqui, ele diz: eu sou a água da vida. E não tem como água sair se não for de uma fonte. Podemos até pegar água no rio. Podemos até pegar água no córrego, no riacho. Mas essa água brotou de uma fonte, ela veio escorrendo até chegar ali. É por isso que temos que vir. Só que hoje é o inverso da mulher. Ramanai que anda Ramanagai. O cântaro daquela
hoje, nos dias atuais. E que andaramanagaias. O cântaro significa a minha vida espiritual e a sua vida espiritual. E deixa eu fazer uma pergunta e você vai assim responder para você mesmo. Consegue encher o seu cântaro se não for na fonte? Significa se o seu cântaro estiver vazio, você não vai muito longe. Aquela mulher foi na fonte para encher o cântaro, porém ela encheu o cântaro de maneira diferente. Ali ela foi encher o cântaro carnal aos olhos físicos, mas Deus olha para ela e fala assim: você não está precisando do cântaro físico não, você está precisando encher e abastecer é o cântaro espiritual, porque enchendo o cântaro espiritual, todos que olhar para você vai ver que você tem água, que você tem água, que você tem água, que você transmite vida, transmite paz, transmite alegria, e a minha palavra, o meu nome será pregado. Temos que vir na fonte para abastecer, para encher. Lembra de Agar? Quando ela sai da casa do seu senhor e vai com o seu filho por nome de Ismael, que é acabando a água e o pão, ela coloca o menino a um tiro de flecha para morrer. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, e quando a Bíblia faz menção do anjo do Senhor, está dizendo do próprio Jesus, desce com água e fala: eis aí a água, porque Deus ouviu o choro do menino, e do menino farei uma grande nação. E o texto vai dizer que com a força daquela água, com a força daquela comida, eles caminharam. Lembra de Elias? Quando o anjo do Senhor desce com água e com pão assado na brasa, e dá cozido na brasa, e dá para ele, o texto vai dizer assim: com a força daquela comida, daquela água, ele caminhou 40 dias e 40 noites até chegar ao monte Horebe de Deus. Essa história de dizer que não precisa vir para a igreja, isso é mentira do inferno. Precisa ir para a igreja? Não precisa, é aqui que está a fonte viva, é aqui que está o tabernáculo de Deus, é aqui que você vem para renovar as tuas forças, é aqui que Ele tem um encontro contigo, é aqui que você chega e se derrama na presença dEle, é aqui que o homem chega quebrado e sai consertado, é aqui que entra a pessoa que mentia, que bebia, e sai transformado pelo poder da palavra. Por quê? Porque Ele está aqui, a fonte viva está aqui, Jesus de Nazaré está aqui. Depois da conversa de Jesus com aquela mulher, quando Jesus está concluindo a conversa, os discípulos chegam. E os discípulos admiram Jesus conversando, até porque quem não admiraria um feito de Jesus? Por mais simples que seja, era admirável. A Bíblia não tem condições de escrever tudo o que Jesus fez. O escritor do Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento que compõem o Novo Testamento, fez um apanhado dos 4 evangelhos sinóticos, que é do livro de Jesus, o Evangelho de Jesus. Fez um apanhado em alguns feitos de Jesus, porque não teria condição de agregar, de colocar tudo que Jesus fez. Eles fazem um apanhado dos milagres que Jesus operou e escreve. É tanto que, para enfatizar os 4 evangelhos, alguns vai falar milagres diferentes que Jesus fez, outros vai enfatizar e repetir os mesmos milagres que Jesus fez, porque é evangelho de Jesus, e os discípulos foram designados a escrever. E quando eles escrevem, eles chegam para conversar com Jesus. Os discípulos voltados ao prazer físico, a comida, a fome. Quem sabe com a tua vontade saciada e com a tua fome também saciada do alimento físico, terreno. A mulher está dando um tchau para Jesus e voltando para o teu lar.
Só que ela agora volta de maneira diferenciada. Por quê? Porque ela mudou o trajeto? Não. Porque ela mudou a fonte? Também não. O trajeto foi o mesmo. O caminho foi o mesmo. A trajetória foi a mesma de todos os dias que aquela mulher passava. Porém, alguém diferente e extraordinário de maneira especial resolve esperar por aquela mulher à beira do poço. O que o senhor está querendo dizer, pastor Liel? Eu estou querendo dizer que não é o lugar que diz quem você vai ser. Não é o que acontece na empresa que você está que vai dizer o teu fim como vai ser. Se Deus resolver te exaltar, pode ser o lugar mais ruim. Aonde você colocar a planta do pé, a Bíblia diz que Deus vai nos honrar, que Deus vai nos dar por herança. Aquela mulher vinha ali todos os dias. Só que agora ela encontra com Jesus e quando ela volta para casa, ela volta com a alma regozijada. Com alegria transmitindo. Ela volta para casa tão radiante que ela é caracterizada como a primeira missionária, mulher missionária que anuncia as boas novas. Porque quando ela entra no arraial onde ela morava, todos que olham para ela começam a ver a diferença na vida dela. E ela começa a pregoar. E ela começa a anunciar. Ei, eis aqui o homem que falou todos os meus feitos, tudo aquilo que eu tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Não tem como encontrar com Cristo e continuar tendo a mesma vida. Não tem como ter conversa, ter diálogo com Cristo e continuar na mesma prática. Não tem como conhecer Jesus e continuar fazendo, praticando, levando a mesma vida como se nada fosse acontecer. É por isso que ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Aquela mulher começa a pregar a palavra de Deus. Aquela mulher passa a ser influenciadora. Aquela mulher agora se torna uma missionária. E nós estamos no culto titulado como culto de missão. E no versículo de número 40 vai dizer assim: quando pois os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros cercaram ele por causa das palavras, e dizia a mulher: agora é mais por causa do Senhor. Aleluia. Te coloca de pé nesta Glória a noite. Deus. Mais fiel. Aleluia. Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aleluia. Tu és tremendo, Pai. Nós somos os missionários da última hora. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos exercer a função na qual foi nos delegada. Nós não podemos tapar os olhos para a realidade na qual nós vivemos. Jesus está voltando e ele nos incumbiu. Ele olha para os discípulos e fala assim: e aí? Os discípulos olham para ele e falam assim: Senhor, o Senhor não vai vir comer? Ele fala assim: eu tenho uma comida que vocês ainda não conhecem. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e executar o querer dele. Vocês ainda não entendem, mas vocês entenderão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos nos policiarmos e olhar para a realidade do mundo em que estamos vivendo nesta última hora. Você é um missionário. Será que você tem exercido? Eu queria que você fechasse o seu olho nesta noite. Glória a Deus. Começasse a retroceder. Começasse a fazer uma análise retrospectiva. Talvez o teu contexto de vida esteja bom.
Mas Deus não nos chamou para acomodar em meio à situação que estamos vivendo. Deus nos chamou nesta última hora para pregar a palavra, para resgatar, para saquear o inferno e apresentar em almas ao nome do Senhor, levar almas a Ele. O que você tem feito nesta última hora? Como você tem reagido na realidade em que em pleno século XXI a igreja vive? Será que tem exercido o teu chamado? Será que tem pregado a palavra? Será que tem impactado vidas nesta última hora? Ei, nós somos os missionários responsáveis em pregar a palavra de Deus nesta última hora, porque Ele está chegando para nos buscar, e o que nós vamos apresentar a Ele é almas. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Como tem sido a tua vida de intimidade com Deus? Aleluia. Como você tem vivido? Como tem sido o teu momento de particularidade com Ele? Será que tem deixado o querer dele exercer e ser visto na tua vida? Ou tem colocado os teus desejos, a tua vontade em primeiro lugar? Louvado seja Deus. Mas Ele conta comigo, Ele conta com você nesta última hora. Ele conta conosco nesta última hora. Aleluia. Para executar a vontade dEle. Não é o nosso querer que tem que estar em primeiro lugar. Não é a minha vontade que tem que estar em primeiro lugar. É a vontade do Senhor que tem que estar em primeiro lugar. Queria convidar o pastor de Mabisco. Aleluia. Para estar orando. Almas estão perecendo. Almas estão morrendo. Aleluia. Urião de Candaramanagaias. O que eu e você tem feito nesta última hora? Jesus está voltando. Aleluia. Glória. Mais uma vez eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar orando, apresentando a Deus a vida dos missionários. Muitos presbíteros estão sendo abandonados no campo missionário. Obreiro Leandro, muitos recebem promessas para ir para o campo missionário. Evangelista Charles, quando chega lá, o ministério abandona ele. Aleluia, esquecendo que ele também é uma alma. Aleluia, Pai. E muitos se desviam dos caminhos do Senhor, frustra, ganhou bastante alma, e a Bíblia diz, pastor Leão, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aleluia. Quero dar exemplo do nosso pastor Jaime do Espírito Santo. Eu falo porque tem liberdade, porque é um grande amigo meu, tem liberdade de falar. O ministério enviou para Portugal, chegou aqui, abandonou ele, deixou abandonado. Mas um dia nós fizemos amizade, congregamos junto, aleluias, e o destino nos separou. Mas novamente, pela bondade e misericórdia de Deus, nós voltamos a nos encontrar, e está aí um missionário ganhando alma para Deus. Oh, aleluias. Quem sabe você estava num determinado lugar, numa denominação, numa casa de oração, e uma palavra veio de encontro você e feriu a sua alma. Aleluias. Feriu a sua alma, feriu alguém da